eu sou Suzana Florice, eu sou diretora internacional da SBS. Dentre as minhas responsabilidades está a editora Hub, que é uma empresa do grupo SBS, né? A SBS está viva, existe há 27 anos, e dentro desse percurso, todo mundo conhece a SBS, mais famosa. Então, a SBS tem 27 anos e começou como uma distribuidora de inglês, materiais para o ensino de inglês. Com o tempo foi se transformando, crescendo e passou também a distribuir material para o ensino de espanhol e, na sequência, alemão, francês, italiano, e nos especializamos em idiomas do mundo. Hoje, naturalmente, temos uma rede de mais de 70 livrarias entre Brasil, Argentina e Peru, então estamos enveredando também pelo mundo de CTP. Quem sabe o que é CTP? Então, CTP é a sigla que a gente usa para livros, materiais científicos, técnicos e profissionais, acadêmicos, né? Há 12 anos, com o evento do início da necessidade de se ensinar português a estrangeiros, decidimos escrever ou fazer o nosso primeiro livro da SBS, que é o Bem-vindo, a língua portuguesa no mundo da comunicação, e enveredamos para o mundo de português língua estrangeira, que com muito orgulho ajudamos a divulgar, a ensinar. O Bem-vindo tem hoje só o livro do aluno, mais de 142 mil cópias vendidas, só o livro do aluno. É um material que fala muito do Brasil, é um material extremamente colorido, alegre, que era justamente o que a gente queria quando fundou a editora SBS, divulgar o nosso país. Quando a gente ensina um idioma, obviamente não há como, qualquer idioma que seja, não divulgar a cultura do país ou dos países onde aquele idioma é falado. Muito bem. Isso dito, qual é a origem deste evento? Especialmente quem vive no mundo do inglês, que eu acho que é sempre a grande maioria, né? Sabe que todos os grandes eventos de idiomas no Brasil acontecem no mês de julho. Brastíssel, os grandes eventos acontecem no mês de julho. Então, há 13 anos, eu pensei, puxa, mas nada acontece em janeiro? Será que todos os professores viajam em janeiro? E aí fizemos uma primeira experiência com uma palestra em uma de nossas livrarias, uma ou duas palestras, não sei, talvez o dia inteiro. Alguém esteve no primeiro evento de férias da SBS? Epa! Aliás, sempre muito bem-vindo, professor. O professor sempre com muito carinho. Esteve também no primeiro? Nossa Senhora, mas que beleza! Sempre deu certo, não é? A gente faz com carinho, tem que dar certo. Então, isso foi crescendo, 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 e finalmente, pelo segundo ano consecutivo, nós fazemos aqui nesse belíssimo espaço. Não é cedido, muitos espaços nos são cedidos para o evento, esse é alugado, mas a gente realmente acha que vale a pena. Não só, obviamente, que nós não fazemos exatamente filantropia, não é? Filantropia a gente faz, mas faz em outros lugares. Então, nós sabemos que é uma divulgação da nossa marca, é uma divulgação dos nossos materiais, mas sempre fazemos questão que as apresentações sejam acadêmicas, e que a gente saia daqui não somente com a divulgação da marca e dos produtos, mas também com algum aprendizado, alguma discussão a mais. Certo? Eu fiquei muito em dúvida do que fazer, deixei para a última hora o que fazer nesta apresentação, né? Eu quis fazer a abertura. Dentre as minhas responsabilidades profissionais, eu faço parte da diretoria da Câmara Brasileira do Livro, e eu estou falando isso para dizer que sou responsável hoje pela Comissão do Livro Digital, que acompanha tudo o que acontece no mundo digital, no mundo do conteúdo digital, não no mundo digital que de TI eu nada entendo, mas o conteúdo digital, como ele é distribuído. Meu papel é, junto com um grupo de outros editores, acompanhar o que está acontecendo, né?
por causa disso e por causa do meu papel com português e língua estrangeira, em 2012 eu viajei muito, né? Tive o privilégio de ir ao Chile, conheci pessoas fantásticas no Chile. Depois eu acho que vale a pena uma apresentação. Bom, enfim, fui ao Chile falar sobre conteúdo digital, fui a Bogotá junto com a Ana, que é a nossa assistente, na editora. Nós fomos falar sobre português e língua estrangeira, foi muito legal. O Brasil foi o país homenageado em Bogotá. Fomos a Guadalajara, a Ana também, fazer apresentações sobre português e língua estrangeira. Vejam, para quem ainda não está no mundo de português e língua estrangeira, abram os olhos, tem muito mercado. Fomos a Frankfurt pela primeira vez na história, eu acho que na Feira do Livro de Frankfurt, para vocês terem ideia, este ano a Feira do Livro de Frankfurt recebeu 180 mil pessoas só do mundo dos livros, e fomos falar sobre português e língua estrangeira. Este ano o Brasil é o país homenageado em Frankfurt, vocês vão ouvir falar muito da Feira do Livro de Frankfurt este ano. Quando a gente faz a Feira do Livro de Frankfurt como país convidado, nós abraçamos a Alemanha, abraçamos especialmente Frankfurt e levamos, além do nosso conteúdo de livros e conteúdo, enfim, do mundo editorial, levamos teatro, música, cinema, enfim. É uma grande oportunidade de divulgação da nossa cultura também. Aí, repenso, eu falei, bom, eu acho que eu vou, já que o tema do nosso evento é, mais ou menos, tirar esse medo que algumas pessoas têm do que vem por aí, eu resolvi fazer um fórum de discussões, na verdade, em que vocês vão participar, não ser uma coisa só unilateral, do meu lado falando com vocês, mas eu vou fazer a apresentação, ou enfim, vou começar esse nosso bate-papo com os caminhos do conteúdo digital, que foi a apresentação, está em espanhol, mas é bobagem, porque o que interessa é o que a gente fala. Que é o que eu apresentei na Feira do Livro de Santiago. Vamos lá. Acho que você tem que pôr aqui. Tá, então aqui. Não, eu sei, mas... Existe, dentro da nossa história como seres humanos, nós passamos por inúmeras mudanças, mas passamos especificamente por, estuda-se, ou diz-se, 3 grandes eras. Nós passamos pela era da agricultura, depois nós passamos pela era industrial, e hoje a gente tem o privilégio de viver a era do conhecimento. Eu digo que é um privilégio, porque com tudo que está acontecendo hoje, você ser professor na época em que nós temos mais tempo e mais recursos para divulgar, para difundir o conhecimento em qualquer área que seja, é um privilégio imenso. Então nós estamos na época certa, no lugar certo. Agora é a nossa grande responsabilidade como professores. Volto a dizer, nasci na Itália, mas eu sou naturalizada brasileira, só para não parecer que o que eu vou falar que seria, entre aspas, um pequeno puxa-saquismo, não é. Eu sou naturalizada brasileira depois de adulta e por escolha. Então, é importante a gente dizer que o nosso papel hoje, no país em que estamos, nesta existência, com o crescimento que tem o Brasil, quantos professores são necessários e quão necessário é que a gente faça um bom trabalho nesta era do conhecimento. Na era do conhecimento, como eu falei, nós temos o privilégio de ter vários canais de disseminação de conteúdo. E isso que eu vou mostrar para vocês são fotografias que eu fiz em Frankfurt há uns 3 anos, no estande de uma editora, no estande de uma editora que se chama Springer, que é uma editora de CTP, Científicos, Técnicos e Profissionais. E a pergunta é, what is a book? O que é, afinal, um livro? Eu brinco na Câmara Brasileira do Livro, que eu digo, gente, logo, logo a gente vai ter que mudar o nome da Câmara, porque Câmara Brasileira do Livro limita muito o que se faz hoje com conhecimento, né? Conhecimento, conteúdo, não cabe só num livro, já extrapolou
há bastante tempo, as páginas impressas. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, o que é um livro? Tem presentinhos, que sempre animam vocês, né? Tem presentinhos para quem responder. Vamos lá. O que é um livro? Levanta a mãozinha, vai. É um meio para transmitir conhecimento. Ok. Usando uma linguagem específica, inglês, francês e coreano. É um instrumento. É um instrumento, perfeito. Mas não necessariamente tem que ser impresso. É um instrumento, não necessariamente tem que ser impresso. Vocês ouviram? Todo mundo ouviu? Porque senão a gente passa o microfone, mas aí já deu. Eu acho que a gente vive uma comunidade de professores, seu nome e a sua profissão, assim, Carlos Alonso, professor e tradutor aqui de São Paulo, um grande amigo, sempre frequenta nossos eventos. Mariana, eu sou professora de inglês, ABC, e eu acho que o livro é um objeto, infelizmente, um objeto ameaçado de extinção. Infelizmente, é um objeto ameaçado de extinção. Então, eu dou a grande e boa notícia, o livro não vai desaparecer. Tá? Acho que tem uma apresentação, só um minutinho, professor Carlos, só um minutinho. Acho que tem uma apresentação que vai falar sobre blended learning. Não tem? Pronto. Sim, mas vai diminuir o uso. Vamos discutir isso. Eu acho só uma pena, porque assim, as pessoas falam tanto de incluir a tecnologia na sala de aula, mas eu acho que a sala de aula tem que apresentar para o aluno aquilo que ele não tem contato, que é o livro. O computador, ele sabe se virar sozinho. E a gente deveria valorizar mais o livro, porque o prazer de ler a página impressa é diferente. Eu gosto muito. Participem, que depois eu pego tudo isso e uso, viu, gente? Vai lá. Meu nome é Ana, sou cubana, moro no Brasil há 3 anos. Era professora na Universidade de Havana, mas aí vim para o Brasil. E agora sou professora particular de inglês, espanhol e francês. E parabéns. Eu acho que não é necessariamente o livro fisicamente que vai desaparecer. Eu acho que o que está desaparecendo é o prazer de ler, o costume, o hábito, né, de ler um livro. Eu acho que com a tecnologia a gente pode trazer de volta o prazer de ler um livro. Sim, nunca se leu tanto. Não livros, mas nunca se leu tanto. Professor Carlos, mais um minutinho para dar oportunidade. Por favor, professor. Eu sou o Clayton. A resposta é sobre o livro no sentido que ele é um veículo, um instrumento, né, impresso, mas é um veículo. Então há outros instrumentos e foi necessário num período, né, e há outros caminhos. Então penso que foi importante durante o período, ainda é, mas há outros instrumentos para ser veículo. O professor Cleiton faz um trabalho belíssimo no Centro Paula Souza, não é? Você já fez a apresentação com a gente, professor Luiz, como vai? Pois não. Eu gostaria só de reforçar a fala da... Seu nome. Meu nome é Eliane Petri, eu sou professora de português da Rede Pública de São Luís do Maranhão. Opa! Bem-vinda! Linda cidade a sua. Como leitora viciada que sou, eu concordo plenamente com o que a professora falou ali. O prazer de abrir um livro é inenarrável. Então, assim, ao longo de quase 25 anos de profissão, eu venho tentado despertar isso em meus alunos. Apresentei meus alunos, tem alunos meus que nunca tinham lido um livro e que hoje estão aí pelo mundo afora, estudando já fora do país, fazendo faculdade, que quando eu converso com eles via internet, eles falam para mim que se eu não tivesse incentivado eles a ler um livro, talvez eu tivesse evitado. Então, assim, o prazer de ler um livro é uma coisa que só quem lê é quem sabe, é um ato solitário, mas ao mesmo tempo compartilhado com os vários personagens, tanto dos nossos clássicos como dos livros do mundo afora. Na verdade, hoje, um dos grandes privilégios é que o ato da leitura não necessita mais ser solitário, né? Você pode compartilhar essa leitura e essa discussão com as suas redes. Não necessariamente, eu não estou falando de Facebook, nada contra, mas eu estou falando de redes mesmo que você organiza, não só na sua sala de aula mais, mas eu já vou lhe dar a palavra, mas eu só queria fazer uma
Nós vivemos em São Paulo. Eu morei 10 anos em Recife, mas hoje nós estamos em São Paulo. E a gente, mais ou menos, ainda acha que o centro, mais ou menos, não vamos entrar no mérito, que o centro do conhecimento do Brasil seria São Paulo, Rio, Porto Alegre, talvez Brasília, Universidade de Brasília, etc. Mas eu quero testemunhar o trabalho maravilhoso que sempre se fez no Nordeste. Alguns excelentes professores, muito cultos, muita cultura e muito amor e arte, a arte de ensinar. Então, levado no ombro dos jumentos para as crianças lerem, um pouco do lado do outro fazem aquelas bibliotecas itinerantes, então tem muita gente que lê no Nordeste. é muito legal, é muito bonito. Então, tá de parabéns a professora que está aqui. Está em férias, professora? Na realidade, eu sou meio São Paulo, meio São Luís. Eu vivo lá aqui porque meu filho faz faculdade aqui. Pronto, pronto. Perfeito. Professora? Eu sou Elisa, de São Paulo, sou professora de estrutura. É que parece que quando está meio que só enfocando. Opa! É que parece que todo esse enfoque do livro está no livro impresso. Então, eu acho que a gente teria que estender isso um pouquinho mais e vê-lo, eu acho que exclusivamente como um transmissor de informações e conhecimentos e, como você falou, através desses outros tipos, né, que pode haver até esse compartilhamento. Então, toda essa evolução do livro em si. E eu também queria falar do trabalho que está sendo feito em Manaus. Também na área de ensino, é um trabalho muito bacana. Não, eu sou de São Paulo, mas eu pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu vou a Manaus e tenho contato com pessoas de lá nessa área de ensino e aprendizagem. Então é um trabalho muito interessante também. Obrigada. Então, na verdade, é Norte e Nordeste, desculpem, né? Mas a minha ideia era ampliar a questão da gente pensar em São Paulo, Rio, como centro de conteúdo. O professor Carlos vai falar e tem mais uma pessoa para falar, mas só um pouquinho. Eu queria aproveitar, falando em redes, uma das belezas desses nossos encontros é criar redes, né? Então, depois aproveitem, conversem com a professora de São Luís, conversem com a professora que vai bastante a Manaus, com o Cleiton, com o professor Carlos, enfim. Cuba, né? Tanta experiência, tanta riqueza, né? Então, eu acho que conversem, troquem endereços eletrônicos, telefones, até porque é nesses momentos que aparecem várias oportunidades de trabalho. Então, vamos aproveitar, estamos aqui para isso. Mas antes de continuar a dar a palavra para vocês, vamos só terminar essa série de transparências. Então, what is a book? Ele pode, então, o conteúdo pode, então, estar no suporte livro impresso, pode estar no suporte CD, DVD, pode estar no suporte pendrive, pode estar no suporte iPhone ou qualquer outro aparelho celular, né? Pode estar em um tablet, né? E hoje nós colocaríamos também a imagem de uma nuvem, né? Que muito do conteúdo, cada vez mais, está na nuvem. Então, quando a gente fala que o livro não vai desaparecer, não vai mesmo, o livro impresso, é só a vantagem de termos o conteúdo nos mais diversos suportes. Não necessariamente o mesmo conteúdo, mas o conteúdo com mais valor agregado, com movimento. Nós estamos no mundo da mobilidade. 50 tons de cinza. Salvou o mundo editorial no ano passado. Muita gente comprou, nem precisa levantar a mão quem comprou e leu 50 tons, tonzinhos, nuances, sei lá o quê. Quem aplicou, não sei, eu não li. Mas, enfim, não importa. O que importa é o que salvou o mundo editorial, porque todo ano tem um que salva o mundo editorial. Esse ano vai ser o Dan Brown, né, que já vai lançar aí seu próximo livro em maio. Então, muita gente comprou 50 tons de cinza e baixou no seu tablet 50 tons de cinza. Por quê? Porque é fanático? Não. Porque pesa levar um livro para cá e para lá. Porque quem viaja muito sabe, às vezes no avião você não quer ficar na sua bolsa com o livro, enfim. Então, esse sim é o mesmo conteúdo, porque não agregaram nada, mas de repente começam a agregar filminhos, né? Não sei, mas são... que seria, e venderia bastante também. Aliás, quem sabe, hein, Ana? Bom, o que leva a
Dentro de uma sala de aula, qual é o grande problema que ocorre hoje? Problema, eu não gosto da palavra problema, situação. Número 1, que eu entendo, embora estejamos começando de uma forma talvez desorganizada, mas estamos começando a ter as nossas salas de aula mais informatizadas. Agora, por outro lado, se o aluno é um nativo digital, o professor não é. Ou pelo menos a maioria dos professores. Essa nova leva que entra agora já vem com mais disponibilidade, mais conhecimento, mais habilidade com as máquinas, né? Com o mundo da tecnologia. E nós? Né? Então, o tema desses 2 dias, né, Ana, é a gente repensar. Quer dizer, eu não tenho medo. Eu quero mais é usar. Não sei o quê. Mais ou menos. Mais ou menos, porque existe uma outra coisa. Quando a gente falou da era da agricultura, da era da industrial, da era do conhecimento, o que acontece hoje com o professor e o que acontecia com o professor na era da agricultura? O professor era tutor. Quem tinha na era da agricultura, os senhores feudais, quem tinha dinheiro, tinha um tutor para seus filhos. Levava o tutor para onde fosse e o tutor ensinava tudo. Né? Depois veio a hora. Agora nós voltamos, porque a história se repete, a mais ou menos o papel do tutor. Se você parar para pensar, o aluno tem acesso na Lan House, onde quer que seja, como você bem colocou, tem acesso a conteúdo, não necessariamente ao livro. Né? Até poderia ter mais acesso se o livro fosse uma coisa valorizada, porque o maior concorrente do livro, hoje em dia, o que é? É a compra de uma calça da moda, é a compra de um iPhone novo, de um celular novo, é a compra... O sonho de consumo das classes C e D nesse último Natal, com pesquisa séria, foi um tablet. Né? Então, essa questão do livro também vem da valorização da compra de um livro. Né? Mas, enfim, o aluno tem acesso a conteúdo com várias possibilidades. Né? Agora, às vezes mais até do que o professor. Então, o professor, por outro lado, não é obrigado a saber tudo. Eu tenho muita pena dos professores de geografia, porque esse negócio muda todo dia. Né? É país novo todo dia, é capital que vai, capital que vem. Né? Então, o professor volta a ter o papel de tutor. Porque, pelo amor de Deus, pelo menos um pouco de bom senso do que vem do mundo da internet, etc., a gente mais ou menos sabe direcionar nossos alunos. Estou falando nas matérias em geral. Idiomas, obviamente, ainda mais, né? Então, nós voltamos a ter um papel de tutor. E tutor não pode ter medo, né? Então, a gente é forçosamente obrigado a acompanhar tudo isso. Essa foi a logomarca da Feira de Frankfurt deste ano, que eu achei assim... vale milhões essa ideia. Até 3, 4 anos atrás, você ia a Frankfurt, era só livro. Era livro, livro, livro. Hoje... é muita coisa já mostrada nas lousas digitais, nos tablets, é conteúdo hoje. Esse é o nosso lema. E o legal é que, para nós, professores, é fantástico, porque nós podemos, como tutores, criar o nosso próprio conteúdo e publicar. Publicar numa nuvem. Nós não estamos mais limitados ao que nos dão. Não é? Podemos fazer as nossas próprias publicações dos nossos materiais. Bom, então o que eles colocaram? A imagem do livrinho, claro. Quer dizer, a imagem que fala por si só, né? Pausa, play e forward, né? E eles usaram isso em diversas aplicações. Então, por exemplo, o play, que é o tal do livro, criando redes sociais. Em outra aplicação, que não está aqui, não. Em outra aplicação, o play está em cima de um campo de grama. É muito legal isso. Para você que mexe lá, que pode mostrar certas coisas também. Ok, pode. O pause, que é pausa, por exemplo, está em cima de porque também, obviamente, tem livros de gastronomia, culinária, etc. O pause está numa pausa, numa toalha de mesa de refeições. Aqui são pimentinhas. Olha, é uma jogada de marketing fantástica para a feira, mas diz tudo. Aqui vem o mundo dos livros hoje, ou o mundo do conteúdo, né?
Eu acho que se a gente continuar falando de livro, a gente vai estar limitada, né? E tem outro, que é o forward, que, claro, é o mundo infantil, é o mundo dos livros infantis, claro, claro. Como a gente deixa hoje uma criança, por melhor e mais lindo que seja o livro, ele vai brincar com o livro. A criança quer o livro na cama, ele quer abraçar, ele quer dormir com o livro, ele quer rasgar o livro, ele quer escrever no livro, né? É, claro, né? Beijar, né? Se apaixona pelas personagens. Mas ele precisa também desse outro componente. Ele precisa do mundo digital. E não é nem justo a gente tirar isso dele, porque é a realidade. É o que ele vai viver, inclusive, na vida profissional dele. Não é? Três, na verdade, aqui eu coloquei 2 grandes formatos em que se propõe o conteúdo digital são, por enquanto, PDF e EPUB. Esses são os 2 mais usados. Aqui estão as nossas nuvenzinhas de conteúdo. Qualquer livro impresso hoje é um livro digital. Eu considero o PDF um conteúdo digital porque eu posso lê-lo em qualquer suporte, tá? EPUB já é um pouco diferente, porque o EPUB precisa transformar o texto numa tecnologia, numa linguagem que é EPUB. Esse é o símbolo do EPUB. Quando vocês entram ou no nosso site, não no site da SBS, mas no site da plataforma EduAutor, que é uma plataforma de self-publishing, onde vocês podem publicar seus livros e vendê-los, vocês vão ver esses 2 símbolos. Então, você pode comprar o livro ou em PDF ou em EPUB. Se vocês entram no site da Saraiva, que é uma das pioneiras na venda de conteúdo digital, a mesma coisa. Cultura, Livraria Cultura, enfim, são os formatos mais usados hoje. Hoje, quando você faz qualquer reunião sobre livros, fazem parte do vocabulário já comum os termos HTML5, iOS, Android, Apple Store, Google Play, todos já estão no Brasil, obviamente. Quem não quer estar no Brasil, né, gente? Não sou só eu, né? E nem ela, né? Tem mais estrangeiros aqui? Sim, é argentino, né, professor? Argentino. Enhanced Books. Um Enhanced Book é um livro digital, um conteúdo digital, aquilo que a gente estava falando dos 50 tons de cinza. É como se fosse 50 tons de cinza, colocando filminhos, ou colocando áudio já no livro, ou colocando redes sociais conectadas, etc. Isso é um Enhanced Book. Self-publishing, que é o que, de uma certa forma, os editores todos temem. 50 tons de cinza nasceu de self-publishing. Foi publicado pela autora, um editor, que não fui eu, lamentavelmente, também não saberia distingui-lo, para ser sincera, como um livro que venderia tanto, pegou e resolveu. Isso é interessante, porque é o contrário. Veio do mundo digital e virou um livro impresso. E enriqueceu muita gente. Enricou muita gente. Não há mais como participar de qualquer reunião que seja sobre o mundo dos livros sem que se tenha esse tipo de vocabulário presente em nossas mentes. E também no mundo dos professores, no mundo dos didáticos, no mundo das escolas. Content. Conteúdo é a moeda do futuro do mundo editorial. Por que eu falo tanto do mundo editorial? Primeiro, porque é meu mundo. E segundo, porque vocês vivem também o mundo editorial. Vocês nos ajudam. Oi, Cris. Trouxe a irmã hoje? Cris Arruda trabalha com uma editora que se chama Houghton Mifflin Harcourt, HMH, com escolas bilíngues e internacionais, que é outro, além de português língua estrangeira, esse é outro universo que, por motivos óbvios, no Brasil está crescendo muito, que é o universo das escolas bilíngues e das escolas internacionais. Certo? Então, conteúdo é a moeda do futuro do mundo editorial, e conteúdo é a presença de vocês, é presente na vida de vocês todo dia. Hoje, vocês podem criar o seu próprio conteúdo, autopublicá-lo, colocá-lo na nuvem, reutilizá-lo com seus alunos. Então, conteúdo é a grande palavra
que tem que estar na nossa mente. Não a palavra livro, mas, volto a dizer que adoro livros, obviamente, mas conteúdo é o grande lance, né? Depois vocês vão sair. A editora SBS Hub Editorial. Hub é o lugar onde as ideias se reúnem, se transformam e são distribuídas nos diversos suportes, tá? Então, todos os nossos materiais, este ano, com 40% de desconto, tá? 40%, normalmente 30%. Este ano, sei lá o quê, número 13, não é 12º, é 13º, então, número 13, a gente resolveu aumentar o desconto. Eu gosto de algumas imagens que ficam na nossa cabeça do que está acontecendo, né? Isso é maravilhoso, essa imagem é linda, que é isso que está acontecendo também, né? É uma imagem que eu acho que fala por si só. Isso é um Enhanced Book, ele tem áudio. Esse livrinho que por sinal está lá fora, o livro impresso, nós o transformamos em um aplicativo, tá? Esse ainda não está pronto, mas toda a nossa série de leituras graduadas está sendo transformada em Enhanced Books. Então eles têm movimento, eles têm áudio e você acessa. Esse daqui na verdade é um download, né? Hoje em dia o que é? Ou você faz compra, faz o download na sua máquina, aí você fala assim, e se eu perder? E se deletar? Quantas vezes a gente já esqueceu um livro no ônibus? Quantas vezes já derramamos café no livro, sei lá eu, né? Ou um filho, neto, sobrinho arrancou as páginas. Então, a gente tem que abrir a mente. O que não pode é a gente ficar imaginando que não vai acontecer. Já era, já foi, já aconteceu, está todo mundo aqui, né? Amazon. Que bom, é ótimo, que venham, assim tem mais concorrência, né? A gente tem que trabalhar melhor. Tem que fazer preços mais justos. Não vale dizer que livro é caro, porque eu fico super brava. As primeiras a irem para o mundo digital, por motivos óbvios, são as revistas, né? Então, você compra a revista impressa, ela tem um conteúdo X, né? Às vezes, uma parte desse conteúdo, no dia seguinte, vamos supor que você faça uma grande matéria sobre Niemeyer, e no dia seguinte ele vai embora, né? Então, a revista está impressa. Agora, no mundo digital, você pode colocar todas essas notícias. Então, é óbvio. Até porque todos nós hoje podemos ser jornalistas. Podemos contribuir com a matéria, né? Você está no lugar certo, na hora certa, tira uma foto e manda, e os jornais fazem a matéria com você. A Nature, uma das maiores e mais importantes revistas do mundo digital, do mundo acadêmico, foi a primeira que lançou um modelo de negócio, então, que compre a revista X. Se você quer a revista, tem um artigo de ciências, química. Você quer ver a experiência que está na revista impressa. Se você quer vê-la, então você compra o aplicativo e paga mais. Se você quer ter as especificações daquela experiência, você paga mais e eles te mandam. Então, são essas redes, essas sequências, sei lá, esse blended da vida que a gente pode ter em sala de aula. Então, você tem na sua sala de aula a sua aula, os seus livros na pequena biblioteca, na sua sala de aula ou na biblioteca da escola, e, ao mesmo tempo, você pode pedir para o seu aluno em casa pesquisar e trazer mais informações para a próxima aula no mundo digital. Além do mais, hoje, com a tecnologia, nós podemos personalizar o nosso conteúdo. Nós não precisamos mais pegar um livro impresso e usar este material com 40 alunos na sala de aula, se for no mundo universitário, mais alunos ainda, da mesma forma. Eu sempre fui uma porta em matemática. Sou. Meu irmão me dizia, quando eu estudava física para o vestibular, ele falava, você não quer entender. Não é possível. Porque todo mundo entende, você não quer entender. Não. Não me interessava de forma alguma. Física, química, eu sabia desde pequenininha que eu ia ser professora. Eu brincava de escola, eu dava tarefa. Né?
Então, sempre sabia que física, química, para mim era muito difícil, né? Porque não era o meu interesse. Ou talvez porque eu não tenho capacidade mesmo. Isso acontece em qualquer sala de aula. Então, por que todas aquelas crianças têm que andar em matemática ao mesmo tempo igual? No mesmo passo? Não existe isso. Então, hoje, a gente tem essa vantagem. A gente pode personalizar. Olha, você tem cara que é boa de matemática. Então, você caminha, blá, 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 você pode andar um pouquinho mais rápido. Enfim, você tem as metas para cada aluno. É fantástico, né? Você pode facilitar a vida dela, né? Com outros tipos de exercício, não precisa ser só aquele livro impresso. Quem que ia falar antes? Estou ficando rouca. Quem que ia falar antes? Alguém tinha levantado a mão. Desistiu? Ok. Mobilidade. Horas no trânsito em São Paulo. São Luís já está assim também? Porque Recife ninguém anda mais. Mobilidade, né? Então, você tem essa possibilidade de levar a sua enciclopédia Barça. Quem teve Barça? Quem não teve Barça? Não existe, só os jovens não tiveram Barça. Né? Imagina hoje uma Barça, gente. Mal imprimiu, já era. Né? O mundo é muito rápido. Mas era legal. Hoje você leva a britânica num pendrive, né? Ou nem leva, deixa na nuvem. É uma receita qualquer. Você pode ter receita impressa, ou pode ver o... Como ele chama? É rapazinho esse? James... Pronto. It's all personal. A gente personaliza tudo, né? Isso é muito legal. E os alunos também, né? Tem uma tendência a gente disponibilizar o conteúdo na internet, ou, enfim, pago, obviamente, e você pega um pedaço só do livro que te interessa e monta a sua aula, né? Hoje nós já vendemos muitos livros nossos em capítulos. O livro de medicina, R$1.000, capa dura, importado, 2.000, 3.000. E o fulaninho está se especializando na unha do dedo mindinho do pé esquerdo. Ele não quer o livro de medicina que custa R$2.000 porque tem muito conteúdo. Ele quer o capítulo que fala da unha do pé esquerdo, do dedo mindinho. Então ele vai lá e compra só aquele capítulo. Mas aí ele só quer um parágrafo. Pode comprar só o parágrafo. Agora nós, editores, estamos numa paura da pirataria, que é um negócio. O que mata o livro, muitas vezes, é a fotocópia. Muitos países, e lamentavelmente o Brasil é um exemplo, a fotocópia para todo lado. Não vem, não. Então, assim, você acaba divulgando. Então, infelizmente, eu acho assim, para um país que quer transformar os brasileiros em leitores, o valor editorial é muito alto. Eu não vou retrucar. Hoje eu estou boazinha. O livro, você compra e você multiplica, você empresta. Você come uma pizza, é sempre o mesmo exemplo, mas enfim. Você compra uma pizza que é cara, e no dia seguinte, se tiver saúde, a pizza foi embora. Né? E você não pode dar o pedaço de pizza que você comeu para o seu filho ou para o seu neto. O livro pode. Eu não vou entrar no mérito assim. É um círculo vicioso, de uma certa forma. Quanto mais fotocópia, mais caro vai ser o livro. Porque nós dependemos de tiragens. Né? Nós pagamos os autores. Então, eu peço só que você repense. Eu acho que alguns livros são caros. Mas a grande maioria hoje não vejo tanto assim. Nós já falamos, mas na escola, por exemplo, o aluno começa a ser partícipe, a participar da criação do conteúdo que adquire. Cada vez mais. Cada vez mais ele pode se interessar por coisas que ele mesmo vai evoluir depois nos seus estudos, ou mesmo trazer para a sala de aula pesquisas que ele faz mais rapidamente. Eu gosto tanto desses bonequinhos. O blended, né?
conteúdo blended, que é o que a gente vem falando, distribuído nos vários suportes. E para nós, os novos conceitos do que é um editor e talvez do que seja um professor. Nós somos fornecedores de conteúdo, somos centros de conteúdo, curadores de conteúdo. Quando eu falo de tutores, eu acho que tem muito a ver com isso. O professor é um curador de conteúdo. Que conteúdo eu quero que os meus alunos, onde eles vão pesquisar? Quais são os sites confiáveis, né? Ou pelo menos normalmente confiáveis? Quais os sites que a gente deve fugir, né? Quais as informações? Nós somos curadores. Eu acho que essa palavra é muito boa, não é minha. Fornecedores de informação, grupos de trabalho, de discussão de conteúdo. Ricardo Cavalheiro é o diretor-geral de livros do Grupo Mondadori. É um grupo italiano, mas é também um dos maiores grupos do mundo editorial. O Ricardo veio ao Brasil para o nosso 2º Congresso Internacional CBL do Livro Digital. Este ano o congresso vai ser na FEComércio, aconselho que vocês participem, é pago. Nós sempre trazemos muita gente de fora para discutir o livro. E ele fez a seguinte proposta: o poder passa ao leitor. Então, muitas vezes, o poder em sala de aula está passando ao aluno. Ele vai lá e ele descobre qual é a capital daquele país, que, sei lá, eu não vou nem dizer qual, porque são tantos que eu não conheço, né? Mais rapidamente do que o professor de geografia. O poder passa ao leitor, que é quem decide o que quer, quando quer, como quer, e para a nossa amiga ali, a que preço. Eu só dou tanto. Quanto vale este livro? Eu vou fazer essa experiência. Eu tenho uma. Quanto vale este evento? Estava pensando em cobrar esse evento. 13 anos de graça, tá bom. Quanto vale um evento de 2 dias? Não, queria a proposta. Qual é a proposta de vocês? Quanto vale um evento de 2 dias com 15 palestras, 16, sei lá, às vezes 20 no ano passado, em 7, 8 idiomas? Não tem preço. Sabia tanto que alguém ia ser mais inteligente que eu. Podemos comparar o poder com a Revolução de Copérnico. Não é o mundo que dá voltas ao redor da Terra. Mas a Terra, que é um planeta, que dá voltas ao redor do Sol. O consumidor, no nosso caso, o leitor, temos que mudar de habitat. Isso eu acho bárbaro. Todos nós temos que mudar de hábito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Outro dia, no ano passado, retrasado, né? Um editor chegou para mim: que nada, Suzana, vamos parar de discutir esse negócio de livro digital, conteúdo digital. A gente tem que valorizar o livro. Ok. Temos que valorizar o livro, com toda certeza, ele não vai sumir. Mas não pode fechar os olhinhos. Já foi, já acontece, não tem jeito. Temos que participar, perder o medo. Quem tem medo? Quem tem medo de Virginia Woolf? Discute-se muito hoje em Frankfurt também que papel tecnologia em 3D terá nas salas de aula de amanhã. Nosso amigo ali já pôs a mão na cabeça. Ressaca? Vem aqui, Diego, vem aqui. Está muito quieto. Vem aqui. Atualmente eu fui contratado por uma escola chamada Escola do Futuro. Eu sou formado em História, com pós-graduação em Inglês e Ensino de Novas Tecnologias. E eu vou auxiliar os professores de todas as matérias a utilizar sites da internet para ensinar a matéria deles. Então isso que está sendo passado é muito atual. Muito, muito, muito. Obrigado. Escola do Futuro da USP. Não, não é da USP. Tá. Mas tem uma Escola do Futuro da USP, ligada à USP, não tem? Tem. Ótimo. Olha o testemunho do rapaz. Né? Que conteúdos serão ensinados? Como serão feitas as anotações? Como será feita a pesquisa multimídia? Vejam, Feira do Livro de Frankfurt. Mind you, Feira
do livro de Frankfurt, as discussões. Outras discussões. Qual a importância da pesquisa para a sociedade? Como o conhecimento será... me foge a palavra. Será packaged, quer dizer, será... Está me fugindo a palavra. Será organizado, será embalado. Tem uma palavrinha, mas embalado. Será embalado e vendido no futuro. Como ele será organizado para ser vendido no futuro? É aquilo que a gente estava falando. Editores, percam o medo. Ponham o conteúdo lá, vendam um parágrafo por 5 centavos, entendeu? Gente, então, hoje é tudo tão possível. Vamos também, né? Porque senão daqui a pouco, se tiver alguém da Câmara... Não é isso não. Mas o que eu quero dizer é, nós ainda estamos amarrados a contratos antigos, eu quero deixar claro. Nós temos contratos, obviamente, com autores que têm que ser reformulados também. Especialmente as editoras sérias, que a maioria que paga royalties, claro. Senão por que o autor vai escrever? Então, os contratos têm que ser refeitos. Então, só para ficar... O que exatamente é aprendizado multimídia? Recorrente. Toda a cadeia produtiva se altera. Era tão bom quando eu só lidava com autores, quer dizer, autor... A relação de autor com editor é ódio e amor, né? Mais ódio do que amor, né? Porque você propõe coisas que fala, como assim? O livro é meu, né? Tá bom. Mas assim, era os assistentes, os estagiários, os autores, revisores, ilustradores, o pessoal da produção do projeto gráfico, gráficas, tadinhas das gráficas, estão indo embora. Hoje eu tenho que lidar com aquela pessoa de TI. Sabe quando você só quer colocar uma vírgula? Português, vírgula, italiano. Sabe? Ou então você põe português, italiano, alemão, você fala, não, quero em ordem alfabética. Alemão, francês, espanhol, né? Abra um chamado. Né? Pessoal de TI, abra um chamado, não é assim não. E você que não entende nada daquilo, acha mesmo que é, né? Então, quando fala, abra um chamado, você já sabe, vai levar mais um mês o conteúdo para ficar pronto. Né? Aí ele vem e põe a vírgula no lugar errado. Você pôs a vírgula, não senhora, foi a sua especificação. Então, é um inferno, para mim, eu considero isso um negócio que, na próxima encadernação, eu quero vir conhecedora de TI, porque vai ser necessário, vai ser necessário. Toda a cadeia produtiva se altera. Isso eu achei uma imagem muito boa. É uma cidade, como se fosse uma cidade, era um painel imenso, montada com livros que não vão desaparecer, pendrive, CD-ROM, enfim, uma cidade do conhecimento, cidade do conteúdo. Minha avó dizia, nem 8 nem 80. Então o tal do blended, né? Nem 8 nem 80. Nem só livro, nem só tecnologia. Né? Mesmo escola do futuro, enfim. Né? Você não vai ficar preso. As criancinhas aí brincando. Realidade aumentada. Estandes de realidade aumentada. Passei reto. Sala de aula 3D. Passei reto também. É muito para mim, é 80, né? Que horas são? Já passei um montão, não? Telões e mais telões e mais telões. Tudo isso é Frankfurt hoje. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Porque eu acho legal, acho que poucas vezes vocês têm a oportunidade de ver o que está acontecendo. Então eu achava importante. Por isso que eu digo, eu pensei um montão o que fazer aqui, falei, vou mostrar, até porque com o Brasil sendo homenageado esse ano, né, Ana? Estou tentando levar a Ana para ela se divertir lá. Enfim, as energias do corpo que fazem com que as coisas aconteçam, on and off. Você vai ter muito trabalho, meu filho, para acompanhar tudo isso. Eu já estou aposentada, mas... Isso aqui foi bárbaro. Eles puseram um monte de impressorinha piquititica assim, e
tudo que era tuitado sobre a feira era impresso. Então era um mar, você entrava assim, era um mar dessas fitinhas, e era lindo, porque as pessoas não tinham que não fosse ler. E arrancavam pedaços, né? Essa coisa de compartilhar, para levar de lembrança. Então, durante toda a feira, o chão, obviamente, aquilo ali enrolando, assim. São ideias fantásticas. Tudo que era tuitado sobre a feira era impresso, em todos os idiomas, né? Esse aqui é um convite que eu fiz lá, como eu falei, essa apresentação que eu fiz em Santiago, né, na Feira do Livro, sobre o quarto... Volta, por favor. Volta. Sobre o quarto congresso, só para vocês saberem. Então, é dia 13 e 14 de junho, na FEComércio. Para quem mexe com... É importante saber o que está acontecendo, né? Então, eu sei que a Câmara vai lançar as inscrições antecipadas, que vão ser, acho que 50% do valor. Mas é um congresso e custa uma fábula, porque a gente traz muita gente de fora, e boa parte dos grandes palestrantes só vem de executiva, etc. Então, mas sei lá, acho que deve estar uns 800, 900 reais. São 2 ou 3 dias. Que não é o que nós vamos cobrar, se um dia a gente cobrar esse evento. Não se preocupe. Essa sou eu. E eu estou sempre às ordens. Eu quero agradecer, aqui é importante que a gente agradeça aos nossos parceiros, que este ano são Miguel de Cervantes, Instituto Cervantes, o Instituto Cervantes, temos as editoras Cengage, Pearson e Macmillan, na ordem Cengage, Macmillan e Pearson, ordem alfabética, e a Hub. Mas essa era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas como eu falei logo no início, e falei, não sei se foi colocado no título, era um fórum de discussões. Então eu queria continuar um pouco mais ouvindo vocês. O professor Carlos tinha uma coisa que eu não deixei ele falar. O que é, professor? O grande especialista em livros, que agora partiu para a Pátria Celeste, José Midlin, na Roda Viva da TV Cultura, com quase muito bem levados 95 anos, com extrema lucidez, falou que o livro impresso jamais vai sumir. E também um nicho de mercado que me parece que haveria que trabalhar muito é o livro auditivo, porque quando o estudante não tem vontade de estudar, domingo de manhã, sábado na noitinha, e tem uma prova, pelo menos vai ouvindo o livro que não consegue ler porque fica com soneca, cansado, e continua estudando. A mim parece um nicho de mercado. O audiolivro no Brasil, eu não entendo porque não pega. Existem, nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo ouve alguma coisa no carro. Todo mundo. As bibliotecas têm audiolivros que você pega emprestado, né? Ouve no metrô, enfim. Eu não sei por que no Brasil não pega. Tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 empresas que fazem o trabalho, mas não pega mesmo, assim. Não sobrevivem disso, sabe? Da cultura, o Brasil não é um país centrado. Você vai lá fora, as pessoas andam no livro. É interessante você ver elas caminhando, porque é essa grande frustração do professor, porque você não tem, você fala assim, aluno está o dia inteiro na internet, mas é fotolog, é coisinhas, você não tem essa. E eu acho que isso a gente falha, esse de criar essa cultura da leitura. Porque o audiolivro é o quê? É ler. É sim, é o hábito. Além do que ela falou, que acho que é o mais importante, além do que ela disse, que eu acho que é o mais importante, existe o fato da preguiça, porque se você está com o seu celular ou um MP3, você prefere escutar uma música, que é mais relaxante, do que se preocupar com uma leitura, que é algo que é irritante para certas pessoas, né? Mas aí está o nosso papel também. Cleiton, o que você anda fazendo? Vem cá, Cleiton, vem cá. Cleiton faz um trabalho, foi no ano passado que ele fez a apresentação sobre o Vic Muniz, não foi? Gente, esse cara faz um trabalho, vem cá. Conta para eles o que você anda fazendo lá no Paula Souza. Todo mundo sabe o que é o Paula Souza? Você fala? Bom dia. Bom, eu trabalho no Centro Paula Souza, com língua portuguesa e língua espanhola. O ano passado foi um prazer falar um pouquinho sobre Edgar Morin, né, teoria da complexidade. Então eu pesquiso bastante essa área, o interdisciplinar, transdisciplinar, contra a fragmentação do conhecimento.
porque o alunado tem bastante essa visão, né, do todo, das partes, e como trabalhar isso. E no Centro Paula Souza nós buscamos isso, porque atualmente nós estamos com ensino integral. Os nossos pequenos, tanto do ensino técnico como do ensino médio, agora passam um período integral na escola. E não é. Isso, são várias, né? São várias ETECs. Então, só um exemplo. Vocês conhecem essa que é a biblioteca linda, onde era o Carandiru? Do lado não tem um prédio super legal? Isso. Foi o 11º, Isso. E ali também tem ETEC de artes. São várias ETECs com focos na área profissionalizante. E o aluninho do ensino médio, possuindo currículo em inglês e espanhol também, mas o período integral eles passam na escola, imaginem, 18 disciplinas diversificadas, e um aluno de primeiro ano não é uma tarefa fácil, né? Então, eu pesquiso essa área com os professores, trabalho essa linha, né, pedagógica, e tenho vários projetos, é bem interessante. Desse endereço eletrônico, vocês precisam fazer contato com ele vê esse trabalho que ele faz? Precisa, viu? Bom, se alguém quiser trocar ideia, adoro compartilhar. O meu nome é Clayton, Clayton é com AY, tá? O e-mail é Clayton ESP de espanhol, claytonesp@gmail.com. Aí eu posso indicar algumas coisas, enfim, mandar até alguns artigos de projetos e ideias interessantes com material simples, né? Tentar aí motivar os colegas, que não é uma tarefa fácil, tá bom? Obrigado. Quem mais quer falar alguma coisa sobre esse nosso universo? Tem uma amiga que eu quero que se apresente também. Uma das grandes aquisições em termos de conhecimento do ano passado. Conheci a Suzana em Santiago. Eu sou professora de inglês, sempre lecionei inglês, a vida toda. Trabalhava em escolas bilíngues aqui em São Paulo e fomos para Santiago, morei 2 anos lá e comecei a lecionar português. Foi uma ótima experiência, usei o livro da Suzana e conheci Suzana quando ela esteve lá para a Feira do Livro. Foi muito bom. E eu pretendo continuar com o português aqui também no Brasil, além do inglês. Obrigada, Suzana. Muito bem. Eu quero só testemunhar também sobre esse universo que é o ensino de português a estrangeiros. Ninguém precisa largar as suas aulas de inglês, ninguém precisa largar as suas aulas de espanhol, de francês, de italiano, que o professor aqui ensina todas essas, mas aventurem-se. É uma aventura no bom sentido, porque a gente tem que sempre se preparar para dar aula, mas aventurem-se no mundo de português para estrangeiros. É uma delícia. A gente deveria pagar para ensinar. Que é muito legal, é fato. Quem dá aula de português para estrangeiros aqui? Você dava em Cuba. Então. Precisamente, eu queria falar um pouquinho da experiência lá em Cuba. Lá? Tá bom. Então, eu me formei no ano 2008. É uma carreira diferente. Realmente aqui não tem um equivalente direto, né, na área de educação. Tanto que a mais próxima é linguística, na Unicamp, mais ou menos pelo programa que eu vi, né? Aí eu me formei e fiquei na faculdade dando aulas de inglês e português, na época. Então, lá em Cuba é totalmente diferente daqui. Por que eu falo? Que aqui se fala de tecnologia, de internet. Eu, como professora, tinha uns 20 minutos de internet por mês. 2008, 2009 e 10 que eu vim morar aqui. Então, os alunos tinham um pouquinho mais, porque eles tinham aulas de laboratório, e isso na melhor universidade de Cuba. Que todo mundo sabe a situação, assim, a educação está sentindo em Cuba, já não é como antes, infelizmente, como quando eu fui estudante, sei lá, do ensino fundamental, né? Então, a gente ainda vai na biblioteca, um livro de 200 páginas fazer o TCC. Então, eu queria falar, por exemplo, que eu fui professora do IASG, né, 1 ano. Aí meus alunos de 12, 13 anos eu mandava pesquisar. Puxa no Google It, né? E já apareceu. Aí vinham, eu não fiz o homework. Gente,
Eu queria ver vocês ter que fazer um homework do dia para outro, 10 páginas de TCC ou de um trabalho de homework mesmo, de um dia para outro, numa biblioteca sem ar-condicionado, cheia de livros, porque o acervo é bom lá, né, na Biblioteca Nacional, que por sinal era muito perto da Faculdade de Línguas, graças a Deus. Aí eu falava, tenta usar. Eu acho que também o problema é, Suzana, que o aluno às vezes não sabe a ferramenta que pode ter para o ensino, que aí eu acho que é nosso papel, né? Nosso papel, eu acho que é usar os dois, lógico, o livro impresso não tem igual, né? O prazer de sentar numa rede, sei lá. Mas eu acho que o digital ajuda também no conhecimento, e eu acho que o professor não pode ir longe disso, né? Obrigada. Eu acho que, na verdade, não há como proibir, né? O uso de outros, né, do que eles gostam. Não há como proibir, mas há como transformar e incentivar. Então, mesmo quem mexe eles mexem com essa coisa de imagem, de fotografia, etc., criar projetos, né? Para que eles usem isso de uma forma também construtiva do seu conteúdo, do seu conhecimento, né? Fazer projetos individuais, essa é a grande, né? Então, fala. Vem aqui também. Não vou ficar andando para cá para lá, que hoje eu faço 58 anos. Eu vou aqui fazer exatamente o lado oposto de falar. Eu trabalho na rede municipal de São Caetano, junto com a minha colega de espanhol, e quando eu falo que a educação não é valorizada, ela não é valorizada. Eu batalhei, eu consegui uma bolsa para dar aula de português pelo programa da Fulbright, FLTA, eu sou uma, então tá, inscrições abertas. Você faz algumas matérias de uma universidade nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que você ensina inglês como língua estrangeira. Desculpa, português como língua estrangeira. Importantíssimo. São 30 vagas? Não, tá agora... 30 vagas. 30 vagas, gente, é bárbaro. São 9 meses, né? 9 meses. A CAPES entrou agora, então assim, entrando no site da Fulbright, 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 né? Então a Fulbright agora tem na CAPES também. Você passa, eles dão preferência para o professor de rede pública, você tem que ter inglês fluente, tem uma série de processos, você tem o TOEFL, o TELP, etc. Você vai fazendo as provas, vai passando, você tem remuneração, então os gastos são pagos, passagem, estadia, o curso na faculdade, você tem 2 matérias, você acaba não se formando porque o foco é você aprender a cultura. E aí você recebe para dar aula de português por 9 meses. Eu fiquei numa universidade no interior de Vermont, mas ela é muito conhecida porque é o foco do Peace Corps. Então, muitas pessoas ou foram ou irão. Então, ele treina muito o pessoal para Peace Corps. Então, eu tive essa questão bem cultural. A maioria dos meus alunos já falavam outro idioma e foram aprender português. Mas eu também não tinha livro, eu tinha que preparar tudo. E a minha aula, eu tinha na sala de aula o computador, o telão e a internet. Então, eu pude usar tudo, eu podia passar filme, eu podia fazer o que eu quisesse na minha sala de aula, porque eu tinha total acesso. Eu fui contemplada, então acho que foram 300 inscritos, 28 que passaram no ano, e a prefeitura disse não. E eu disse não. Não me deu a licença não remunerada. Eu não consegui, eu tentava assim, eu ia na Secretaria de Educação, eu quero falar com a Secretária de Educação, eu quero apresentar os benefícios desse projeto, o que eu vou melhorar quando eu voltar, e quando eu voltar vai melhorar a prefeitura pode fazer propaganda em cima de mim, dizendo que me apoiou sem ter pago um centavo, porque o que ia pagar para mim, eu estava de licença não remunerada, pagaria para o meu substituto. Pedido indeferido, e eu não conseguia falar com a secretária de Educação. Eu tive que entrar com candidatos, com outros políticos, para chegar diretamente no prefeito, acima da secretária de Educação. E, por incrível que pareça, ela se candidatou a vereadora e passou. Né? Ela é eleita vereadora. Aí, por conta dessa licença que eu consegui, eu voltei, não me deram férias em julho, eu tive que de novo entrar com processo, você chega na Secretaria de Educação, ninguém te atende, deixa uma carta, depois você vai ver. E aí eu tinha férias em novembro. Como eu tinha férias em novembro, eu vi um curso da CAPES, no Institute of Education of London, para eu ir também. Então, novembro, certinho, bati as minhas férias, eu vou. Quando veio o edital, atrasou, não era 4, era 5 semanas, extrapolava 2 semanas minhas férias. Vou de novo na Secretaria de Educação? Não.
né? Então, assumi 2 faltas. Persona não grata. Então, você chega e fala algumas coisas. Como é que você vai valorizar se eu estou fazendo um curso que não vai ter custo para a prefeitura? Teve gente que saiu com licença remunerada do Brasil, tanto no FLTA quanto nesse da CAPES, do IOE. Eu tive, não. Tem um outro Fulbright, CAPES agora, vai ter um pessoal que acabou de ir, tem um outro que vai para maio, junho, acho que é junho, que são 6 semanas em diversas universidades dos Estados Unidos, para você ou formação linguística ou metodologias. Então, está no site, tanto o CAPES da Fulbright, quem for professor de rede pública, entra, se informa, também não tem custo nenhum. Então, assim, eu tive toda essa experiência. O que eu tenho em São Caetano, além dos diversos não para a educação, né? Existe 2 lousas digitais numa escola com 20 salas. 2 lousas digitais. O HTPC, você não tem horário para fazer isso. A gente até teve um curso onde todos os professores na sala com uma lousa digital, você tinha o curso teórico, você não tinha um curso prático. Eu fui para Londres, eu visitei 2 escolas, inclusive aliás, as 2 eram de bairros carentes, mas uma fez um projeto com os alunos, uma coisa assim fantástica, e conseguiu bastante verba. Toda sala de aula tem a sua lousa digital, o seu acesso à internet. O diário online, o professor faz em sala, diferente da nossa realidade, que você faz no papel e acha um horário para fazer. Existe um computador na sala dos professores com internet lenta. Então, assim, é um recurso maravilhoso, fantástico. Só que mesmo com a lousa digital, você tem uma série de livros. Fui numa aula de espanhol, o que a professora fez? O que muitas vezes a gente vê no Brasil. Ele usou o material digital para enrolação. Olha, gente, vocês façam um PowerPoint. E assim, eu estava sentada no fundo, eu vi o que os alunos estavam fazendo e o que os alunos não estavam fazendo. Então, às vezes, o que a gente faz? Tem que pôr recurso, tem que pôr recurso. Eu concordo, quando eu dei aula de português nos Estados Unidos, eu usava o recurso perfeitamente. Era Google It all the time, eu tinha vídeos, eu passei o Alto da Compadecida, eu passei o Central do Brasil, eu fiz uma série de coisas. Mas o que a gente vê muitas vezes é o uso da tecnologia como uma enrolação. Ontem mesmo estava minha priminha brincando, tem um joguinho que você clica, escova... Meu, ele não precisa fazer isso, ele pode catar boneco, escovar os dentes. Então, assim, muitas vezes você está pondo o recurso e você está tirando o recurso livro, e foi isso que eu falei, esse prazer de folhear um livro. E você vai. Teve o Profissão Repórter, uma reportagem, a escola incluiu tecnologia na sala de aula, vem a repórter por trás. Você não está fazendo o que o professor mandou, você está olhando a rede social, não te distrai? Distrai. Então, por isso que às vezes eu acho, a gente fala tanto de tecnologia, só que assim, você não consegue numa sala de 40 alunos controlar que todos fiquem, eles vão fugir. Então, às vezes é legal você voltar para o tradicional, e ali você falou do matemática, tem um professor tutor de matemática, e eu sou contra esse negócio de não acompanhar ou deixa para trás. Tem um tutor, tem uma aula individual, mas puxa, porque você vai precisar lá no futuro, se não precisasse, não teria. Tudo bem que eu concordo que um vestibular, como acontece, que você tem que fazer uma prova escrita de biologia, muita gente não ia passar. Eu não teria passado se tivesse a segunda fase da FUVEST, quando eu prestei em todas as matérias. Por quê? Eu fiz colegial técnico, então não tive biologia, não tive uma série de coisas. Só que eu acho que uma educação básica é importante. A gente está esquecendo do mais importante, que é a leitura. E no projeto que eu fiz no Institute of Education de London, era exatamente essa questão de extensive reading, porque é isso que está faltando. As pessoas não estão lendo. Quanto que você consegue tirar da leitura? E às vezes você jogar, pode ser um livro digital. O cara folheou lá, pegou a primeira linha e vai para outra coisa. Então, assim, é interessante a tecnologia? É, mas eu acho que assim, tem muitos recursos que a tecnologia está mais atrapalhando do que ajudando, e as pessoas estão jogando muito isso. E como professor de rede pública, eu digo, não adianta você jogar. Para eu poder usar a lousa digital, primeiro que eu teria que ter sala ambiente, ter a lousa digital só minha, e um técnico me acompanhando, me ensinando a fazer até que eu tivesse autonomia para fazer. Do restante, você massacra um professor e você não consegue nada. E a hora que você vai para um curso, você recebe, não, porque precisamos que você trabalhe. Porque se você não afia sua serra, você não consegue serrar. Obrigada. A questão da comunicação. Quando eu falei que um aluno pode andar em matemática mais rápido do que o outro, eu não quis dizer que a gente abandona o outro, que não anda tão rápido. Eu quis dizer que a gente dá uma oportunidade para o outro caminhar de uma forma diferente. Né? Só para não parecer que... Mas eu acho o testemunho perfeito, acho que, volto a dizer, a gente precisa... obviamente, a gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade, precisa engajar os alunos como, lamentavelmente... Mas a palestra do Clayton do ano passado não está gravada em algum lugar?
Se vocês quiserem pedir para a gente, vocês precisam ver como o Cleiton engaja os alunos dele com um assunto que pode ser muito fechado, muito hermético, muito complicado, né, Cleiton? Então, dá trabalho? Dá. E também dá trabalho a gente aprender essas tecnologias, com certeza. Volto a dizer, tem que ser blended. A gente vai continuar com o livro e tudo. Agora, não há... que muitos ainda são analfabetos digitais. Exatamente, por dar trabalho que muitos ainda são analfabetos digitais. E cada um tem que adaptar a sua realidade. Eu concordo, mas assim, Paula Souza acho que tem lousa em quase todas as salas. Muitas... E é pública. Isso. Possuem a lousa digital. Por exemplo, uma das escolas que eu trabalho, eu tenho a TV de plasma, a internet na sala, o computador. E isso não significa que eu uso a todo instante tecnologia. É uma ferramenta. Bom. Assim, no Rio de Janeiro, as escolas municipais também estão todas informatizadas e vocês viram os resultados. Eu entendo. É devagar. Agora, vamos comparar. Londres, Inglaterra. Quantos anos tem a Inglaterra? Só a rainha tem mais de 100. Né? Não sou malvada! Gentes, é meu aniversário, não fala isso. Mas o Brasil é jovem, nós somos crianças. Mas eu acho que o investimento está sendo feito de maneira errada. Sim, mas a gente erra, a criança erra. Mas o Pernambuco, completamente errado, distribuiu 176 mil tablets no ensino médio no ano passado. Coitado do professor, tudo bem, mas estamos começando. Vamos ver o lado positivo da coisa. Existe muita coisa negativa. Também não sou louca de... Sim, mas vai ter, né? Também já sabe que muitos desses tablets vão ser vendidos na primeira esquina ou trocados por porcaria. A gente sabe disso tudo, mas temos que ir. Se a gente não insistir, eu só vou passar para ela e aí você vem aqui para frente também para contribuir aqui. Nome, idade não precisa. Muito obrigada. Bom dia. Eu sou professora de escola pública, tenho alguns alunos particulares, mas o mais importante é com relação aos livros. Eu adoro dar aula de português e principalmente de inglês. Já faz um bom tempo que eu trabalho na rede. Aquela experiência dando aula de inglês, eu percebi que os alunos eles têm um problema de não só de conteúdo, mas assim de vocabulário. Então, o ano passado, dando aula para os terceiros anos, eu incentivei eles a fazer um projeto de leitura. Cada aluno teria que ler pelo menos um livro paradidático de inglês. E depois fizesse uma interpretação, falasse uma parte em inglês do próprio livro, uma parte oral, e verificasse exatamente o que continha um livro, o que ele aprendeu com isso. E uma parte dessa apresentação era em inglês, para toda a sala. E o êxito foi muito bom. Embora eles estivessem no terceiro ano, eles falaram para mim, professora, por que não foi feito isso antes? Então, é assim, é fácil, na escola agora nós temos uma biblioteca que funciona e os alunos podem pegar livros à vontade. E tinha muito livro. O que acontece? Com os livros paradidáticos de inglês, eles ficam de lado, ninguém olha, ninguém vê, ninguém pega, deixa do lado e o aluno não sabe nem que existe, que ele pode. Professora, eu não tenho conteúdo, meu nível é baixo. Então, tem vários níveis, mesmo o aluno do terceiro ano, ele tem vários níveis que ele pode pegar e depois ele pode ir evoluir. E foi o que aconteceu. Então, assim, a grata surpresa é que eles falaram, por que não fizeram isso antes? Eu falei, se vocês quiserem, pode continuar a leitura. Então, é que seria bom que fosse feito isso mais cedo, quer dizer, uma faixa etária, né, menor, para que eles pudessem ter acesso e cultivar, né, porque eles gostaram muito. Então, o saldo foi muito bom. E outra experiência que eu tive, mais uma, com relação a livro, é que, uns 2 anos atrás, eu tive problema de aula de inglês para escolhi as minhas, mas faltaram algumas. Então, foi me dado aula de leitura. Então, a surpresa dos alunos foi muita. Professora, você é professora de inglês, vai dar aula de leitura? Então, assim, o que eu tive que fazer? Peguei os livros e, antes de qualquer coisa, eu falava sobre as personagens e sobre os livros. Para minha grata surpresa, os alunos leram muito e eu lamentei que só no meio do ano eles entregaram as caixas para os alunos lerem, mas eles leram tudo que vocês imaginam. E eles passaram a gostar. A aula de leitura que eles não gostavam, eles passaram a gostar.
O que eu fiz? Interpretação, fazia espécie de jogral, chamaram até a coordenadora para participar do jogral e ver o que eles estavam fazendo. Roda de leitura, vários tipos de atividades com relação à leitura. E eles gostaram da aula de leitura e até hoje eles têm saudade. Eu até coloquei a minha experiência no meu blog, da experiência que é a professora de inglês, a teacher, né, falando em o conto da professora de inglês, está lá no meu blog, que realmente o pessoal teacher is o teaching, I-S-O-T-E-A-C-H-I, isso, is o teaching. Então, assim, fez um sucesso. WordPress, está no WordPress. Então, inclusive... Teaching. Isso. Então, está lá, inclusive, de vez em quando eu recebo algumas mensagens de inglês, pessoal parabenizando pelo conto, porque você não escreve mais. Mas foi uma experiência, enquanto eu estava fazendo Rede Fora, eu tive que fazer um conto e eu coloquei a minha realidade, o que realmente aconteceu. E para minha grata surpresa, o aluno de uma professora que foi minha aluna, avisa a professora que eu li tal livro. Depois, esse ano passado, depois eu não estava nem dando aula para eles. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa. Muito bem. O povo está trabalhando e temos livros nas escolas, temos bastante. Um dos melhores programas do Brasil é exemplar nisso, depois se só chega no fim do ano é outra história, mas é o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, PNBE. Muitas editoras vivem disso, que são as grandes licitações de livros para as escolas. Então, depois, né, ou se ficam guardadas, sei lá eu aonde, na prefeitura da cidade, do interior, de não sei dos quê, né? Mas que se faz muito livro e que o governo compra muito livro, compra. Muito livro, mas muito, são dezenas de milhares. É uma tristeza que não chega, mas são... o programa do livro escolar brasileiro é exemplar. É uma coisa que sempre é usada como exemplo. Depois, se não é usado o livro, se não chega ao professor, sei lá, ou se os livros escolhidos estão errados, né? Eu vou fazer alguns sorteios, mas antes desse testemunho, bem-vindo testemunho, eu queria saber, nós temos uma pessoa de São Luís, de onde mais nós temos pessoas de fora, para a gente se localizar aqui? Mora em Resende? Rio Grande do Sul? São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Mas vocês estão aqui em férias? Ai, tem que dar um presentinho. Você também? Muito bem, olha, todo mundo tem senha para o sorteio, enquanto aqui o testemunho, os meninos, meninos. Obrigada. Bom dia, meu nome é Marisa, eu sou professora, sou de São Paulo, mas sou professora há 3 anos em Santos. Trabalhei em toda a Baixada Santista, mas agora me localizo em Santos. Sou professora de língua portuguesa e inglês. E trabalho tanto na rede pública quanto na rede particular. Então, talvez eu faça aqui um pouquinho de advogada do diabo, pegando a fala de algumas colegas. Então, a gente tem que pensar que nós somos privilegiados. Eu, enquanto professora na rede particular, tenho acesso a tudo. Eu tenho lousa digital na escola, eu tenho o técnico que me auxilia quando eu vou aos laboratórios. Na escola eu não peguei. Colégio São José, em Santos, sim. Tem a mantenedora aqui de São Paulo, mas na verdade a gente trabalha lá em Santos. Então eu tenho tudo isso. Os professores são convidados para se capacitar, a gente tem essa oportunidade. Perfeito. Na rede pública também, só que os professores não vão. Nós temos acesso, eu posso dizer isso, porque há 4 anos, além de ser professora, de estar na sala de aula, eu trabalho na Secretaria de Educação. Nós fornecemos os cursos, mas os professores não querem ir. Então, o que adianta eu ter a lousa digital na sala se o professor não sabe como utilizá-la porque ele não quis fazer o curso? E não é nas férias dele. Ele pode fazer no horário de HTI dele.
Ele pode fazer no horário do HTPC dele, ele pode fazer fora do horário porque o curso é à distância. A prefeitura fornece esse tipo de incentivo, mas a grande maioria dos professores não quer fazer. Então, a gente está, desculpem falar, às vezes, dando pérolas aos porcos, não é? Então, como é que eu vou incentivar o aluno a ler se o professor não quer ler? Como é que eu vou incentivar o meu aluno a usar a tecnologia, a usar a ferramenta com consciência, para não ficar usando o Face no momento da explicação, se o próprio professor vai com o seu celular e fica no meio da aula utilizando o recurso, né? Desculpem falar isso, mas é a verdade. Então, eu na sala de aula tenho que dar exemplo, mas eu do outro lado também, enquanto representante da Secretaria de Educação, sei como é difícil cobrar o exemplo. Então, a menina da prefeitura desculpe chamá-la de menina, de São Caetano, eu entendo perfeitamente. Lá nós temos também problemas como esse, mas nós queremos que os professores cheguem até nós e falem: olha, eu quero fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Não dá para contemplar todos eles, mas a gente quer que os professores se aprimorem, mas eles não querem se aprimorar. Nós temos um projeto na rede chamado, só um minutinho, eu vou ser bem breve, chamado Leitura de Fruição. De fruição. Uma vez, no caso de língua portuguesa, são 6 aulas por semana. No caso de inglês, são 2. Não importa a disciplina, obviamente que mais os professores da educação infantil fazem isso, do Fundamental 1, mas a gente tem conseguido que os professores do ensino fundamental 2 também o façam. Ele lê uma pequena história, um conto, uma crônica, no início da aula. Então, eu tenho uma parceira de ciências, uma parceira de matemática, elas leem para os alunos em sala de aula. E não tem nada a ver com a disciplina delas, não precisa ter nada. Ela não vai cobrar isso em prova, ela não vai fazer nada, ela só vai ler. E a gente tem percebido que isso faz com que os alunos queiram ler. Eles chegam para a gente e falam assim: olha, eu tenho esse livro, eu estou lendo, você não quer ler também? E aí é óbvio, a gente faz o contrato, né? Se eu leio para você, você está me trazendo o livro, eu vou ter que ler o livro que você me cede. E aí, olha, eu li, não deu tempo de ler todo, mas eu li, né, porque a gente tem N coisas para fazer, então muitas vezes não dá tempo, mas nós tentamos ler todos os livros que os alunos nos trazem. E isso tem aumentado cada vez mais. Posso dizer que eu faço isso na rede pública e tenho feito, no particular, eu leciono no ensino médio. Estou fazendo isso com os meus alunos do ensino médio também. Eu começo, né, a gente contrata qual é a aula específica, eu perco, que não é uma perda, é um ganho, 10, 15 minutos da minha aula para ler. E eles adoram. Então, acredito que isso seja uma situação que dá para ser modificada. Eu achei importante, foi bom que foi uma colega nossa, né, falando isso, porque realmente tem muita gente que não está nem aí para nada. E essa é a nossa responsabilidade, eu entendo. Tem 300 milhões de problemas nas secretarias, em todas as secretarias, não é só no Brasil. Posso falar da Itália, porque é o meu país. Tem problemas, tem corrupção, tem absolutamente tudo. Agora que tem muita gente que não está nem aí para nada, só para falar que o salário é baixo, tem. Eu vou precisar fazer a última intervenção por causa do horário, tá? Então, vamos lá. Bem, gente, bom dia. Eu quero dizer do prazer de estar aqui conhecendo todos vocês e gostaria de falar da nossa realidade lá no Nordeste, né? Vocês sabem que, embora o Nordeste seja um berço de grandes autores, isso não acontece com a educação, infelizmente. Eu já sou da rede oficialmente há 10 anos e eu venho travando muitas batalhas no meu estado para que os meus alunos se tornem leitores. Porque lá, infelizmente, a nossa cultura é que o infeliz, que é pobre, pelo menos termine o 2º grau para arrumar um emprego para não morrer de fome, né? E vocês sabem que muitos nordestinos vêm de lá para cá por conta da seca, de pobreza, enfim. Mas eu não estou aqui para dizer que nós somos miseráveis, muito pelo contrário. As últimas pesquisas dizem que a maioria dos nordestinos hoje no Brasil é que estão cursando o ensino superior. Nós temos esse ganho lá para o nosso Nordeste. E na minha cidade, meu estado em particular, nós temos vários entraves. As questões políticas, que vocês nem precisam comentar, que vocês devem conhecer, mas nós temos muitos professores na rede. O governador Sarney, né? É de lá, tá? Essa mazela, é só isso, é porque ela não entendeu, então só essa mazela. São Luís do Maranhão, então essa mazela, o nome fala por si só. Sarney, todo mundo já sabe, né? Enfim, então assim, nós temos bons professores no meu estado.
Temos também essas deficiências, professora, que você faz um curso e o professor não quer ir. Temos também aqueles professores que estão lá porque a educação é um degrau para ele chegar em algum lugar, inclusive professores jovens, e estão fazendo outros cursos, mas precisam daquele dinheiro para se manter. Mas nós temos professores bons, né? E a exemplo disso, eu trabalhei em várias escolas no meu estado, assim, 3, 4 escolas só, muito tempo em uma, muito tempo em outra, e uma das experiências boas que eu tive, porque eu amo língua portuguesa, mas eu adoro literatura. E eu inventei uma vez um projeto meio louco, assim, chamado Exposição, para os alunos do 3º ano, trabalhando essa parte da Semana de Arte Moderna. E aí eu fui só a tutora. Quem fez tudo foram eles. Eu tenho tudo gravado, tudo bonitinho. E acreditem, eu fui a única professora da minha escola que levou esse projeto nas costas. Eu não tive ajuda de ninguém, nem da direção da escola. Tá? Então, assim, mas foi muito bom. Ficou na história dos 3 anos que eu fiz durante 3 anos. 2007, 2008, 2009. Foi maravilhoso, até hoje os alunos comentam. E, atualmente, eu estou numa escola de bairro, onde a situação é pior. Nós temos N situações, drogas, pobreza, fome, falta de dinheiro para ir para a escola, enfim. Mas eu consegui, auxiliado por nossa orientadora pedagógica, uma coisa bacana. Foi fazer os alunos de uma sala específica, da 107, lerem e contarem a história e achar bacana. Teve um lá meio revoltado, pegou um livro gótico, achando que ia chocar todo mundo, mas foi legal, porque foi uma literatura diversificada. Cada um leu o que quis. Mas, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que a educação no Brasil, no mundo, tem um monte de defeitos, tem um monte de dificuldades, dinheiro é mal empregado, mas temos nós, né, que estamos aqui, e eu acho que nós somos, infelizmente, para quem quer destruir a educação, acabar com o livro, acabar com a evolução, nós estamos aqui. E nós podemos. E é tanto a verdade que nós estamos assim. Imagina, porque assim, a minha história de vida é terrível. Pobre, fui analfabeta funcional até 12 anos de idade, né? Então, assim, passei muita fome. Quando passei numa escola pública, que eu estudei a minha vida inteira em escola pública, quando entrei numa universidade, o pessoal pensava que eu era retardada. Enfim, porque lá em casa, na minha casa, quem lê livro é retardado, né? Eu cresci a vida inteira sendo doida, porque você não só viu com livro, é uma doida, uma retardada. Então, assim, graças aos céus, eu sou retardada. Criei um filho que está com 19 anos, que é meu orgulho, que leu desde pequenininho, e tenho, assim, um universo de alunos meus que são meu orgulho. Tem um aluno meu fazendo até doutorado na Alemanha com projetos científicos e o caramba. Então, assim, nós somos vencedores, eu não digo eu digo nós, porque com certeza muita gente aqui deve ter seus alunos por aí mundo afora dando seu orgulho. Então, assim, ninguém nunca vai acabar nem com livro escrito, adoro tecnologia, tenho que aprender muita coisa, que quem me ensinou a mexer em computador foi meu filho, e os meus alunos me ajudam até, eu nem sei mexer em tablet ainda, mas vou aprender, eu prometo. Mas, assim, professor e livro, gente, nunca vai acabar. Pode mudar o nome, mas a gente vai continuar porque nós somos fortes. E é isso que é a minha mensagem para vocês. Feliz 2013.